Oi, gente, tudo bem com vocês? Muita coisa aconteceu desde que eu postei o último vídeo, lá em 2022 ainda. E mudar de casa, né, foi uma dessas coisas e eu resolvi contar um pouquinho hoje pra vocês como que foi esse processo, tá bom? Então, como algumas pessoas já sabem, algumas até me perguntou lá nos comentários do outro vídeo, sobre a nossa casa, né? O terreno, gente, a minha mãe e meu pai, eles moram num terreno de 1.000 metros, é considerado uma chácara, né? E aí eles nos deram um pedaço de terreno e aí a gente começou a construir. E aí, inclusive, tem alguns vídeos bem antigos aqui que eu gravei para vocês na época que a gente começou a fazer a base da casa, começou a levantar as paredes. Mas aí depois, quando foi em 2021, né, que meu esposo descobriu o câncer, e aí a gente tinha parado um pouco a construção. E a casa estava com as paredes levantadas, a gente tinha só a laje, mas não tinha as ferragens, não tinha como continuar com a obra naquele momento. E a gente morava no fundo da casa da minha sogra, né? E era uma casa bem pequenininha, bem apertada, que tinha escada, e não tinha nenhum quintal, então para as crianças brincar, né? Para poder se divertir, né? E aí ter mais espaço também, ser mais clara a casa, mais ventilada, né? Então era um grande sonho nosso construir uma casa nova de uma forma diferente. E aí a gente fez a casa do jeito que a gente queria, né? Do nosso sonho, do jeito que a gente sempre tinha vontade de fazer uma casa bem arejada, mas não tinha como a gente continuar. Então, naquele momento a gente parou a construção, né? E aí ficou com muito mato. Até gravei um outro vídeo nessa época que tava com a casa parada, né? Que tava muito mato na casa. A casa tava parecendo que tava abandonada, uma construção abandonada, né? E aí um dia meu pai, ele ficou assim bem triste, né? Porque meu esposo tinha feito a cirurgia no braço, não tava podendo fazer quase nada, né? E aí ele foi buscar a palavra, ele orou a Deus e foi buscar a palavra. Para quem não sabe, a gente é da congregação. E aí a gente tem esse costume, né? Quando a gente tem uma dificuldade, ó, tá passando por alguma situação, a gente vai na igreja e lá Deus fala com a gente. E aí nesse dia, meu pai, ele ficou bem assim, angustiado, né? Pela nossa situação. E aí ele foi na igreja e Deus falou com ele que tinha chegado o tempo da casa, que era o tempo da casa, e aí ele colocou aquilo no coração dele e chegou em casa, contou pra gente, e a gente confiou naquela palavra. E depois que passou alguns dias depois dessa palavra, né, meu esposo começou a sentir melhor, né, e aí ainda estava em recuperação da cirurgia do braço, mas aí ele já começou a mexer em alguma coisa na casa, né, e aí com a ajuda de algumas pessoas começou a ter um andamento, né, na obra. E aí a gente ganhou as ferragens, e aí foi uma coisa atrás da outra, gente. Meu esposo conseguiu montar a laje da casa, a gente conseguiu essas ferragens, né? Alguém doou essas ferragens pra gente, que eu não lembro agora quem, porque foram muitas doações, graças a Deus. A gente praticamente não gastou nada, a gente não deve nada da casa. E aí a gente foi assim, foi construindo a casa, e aí foi a laje, depois foi o piso, né? E foram o gesso, a gente ganhou totalmente o gesso da casa também. Ainda tem muita coisa para terminar, mas quando foi em dezembro do ano passado, a gente conseguiu se mudar para essa casa, né? E eu dou graças a Deus por isso, porque foi num período bem que meu esposo estava precisando muito. Ele não ia dar conta de ficar subindo escada, né? E os quartos da outra casa eram na parte de cima, né? Na parte superior. E aí era muito assim, a estrutura da casa mesmo, né? Não era uma estrutura muito boa, né? Principalmente para quem tá doente, precisa de alguns cuidados. Então, Deus preparou essa casa pra gente. A gente precisa fazer muita coisa ainda. Mas, graças a Deus, a gente tá morando aqui. A gente não tem palavras para agradecer a Deus, né? Porque é uma casa muito arejada, muito iluminada, como vocês podem ver nesse vídeo. E é uma casa muito gostosa, né? Bem tranquila, a gente fica se sentindo assim, aliviado, a gente fica se sentindo livre, né? Porque a outra casa realmente era muito apertada e precisava de fazer muitas reformas lá que não seria viável, né? Então a gente, morando aqui, a gente se sente muito aliviado e muito grato a Deus por isso. Então é esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser conhecer essa casa, ver como que ela ficou, né? Assim como que ela tá hoje, comenta aqui embaixo que depois eu faço um vídeo, né? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo
mostrando as coisas da casa e contando um pouquinho mais dessa obra maravilhosa que Deus fez na nossa vida e de tudo que tem acontecido nesses últimos tempos com a gente, tá bom? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.